Anvisa emite alerta para o uso de canetas emagrecedoras sem acompanhamento médico. E você vai ver também. Aposentados e pensionistas no Rio Grande do Sul enfrentam um cenário crescente de endividamento. Monarquia e governo britânico são pressionados após novas revelações do caso Epstein. O paciente mais jovem a receber a polilaminina no Brasil volta a movimentar um dos dedos das mãos. E ainda, Palmeiras vence Corinthians na Neoquímica Arena e garante classificação no Paulistão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 36 minutos no horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. 6 mortes de pacientes por pancreatite são suspeitas de serem associadas a canetas emagrecedoras. Dados da Anvisa mostram ainda mais de 200 casos da doença que podem estar ligados aos medicamentos usados para diabetes e obesidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou pelo menos 6 mortes por pancreatite, que podem estar associadas ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil desde 2018. Há ainda 225 casos registrados com suspeitas de pancreatite. As informações constam no Vigimed, sistema oficial da Anvisa, e em relatos de pesquisas clínicas com esses medicamentos no Brasil. As notificações de casos e mortes envolvem diferentes medicamentos que ativam o organismo a produzir uma resposta biológica por meio do GLP-1, que é um hormônio produzido no intestino que regula o açúcar no sangue, aumenta a saciedade e retarda o esvaziamento gástrico. Entre os medicamentos estão o semaglutida, liraglutida, lixisenatida, tirzepatida e dulaglutida. A pancreatite associada ao uso de canetas emagrecedoras ganhou atenção internacional no início do mês, após um alerta divulgado no Reino Unido sobre casos em usuários de medicamentos da classe dos agonitas do GLP-1. No país, há 19 mortes. Autoridades sanitárias e especialistas reforçam que os dados não apontam que é preciso suspender o uso das canetas emagrecedoras, mas detectam a importância da prescrição responsável e do acompanhamento médico. A população precisa ser alertada, já que esses remédios são importantes e salvam vidas, mas eles podem se tornar perigosos se usados por pessoas sem indicação ou de fontes duvidosas. Por conta disso, esses medicamentos têm restrição de venda com retenção de receita médica desde abril de 2025, para que todos os pacientes fossem avaliados criteriosamente por médicos antes de ter acesso liberado ao medicamento. Aposentados e pensionistas no Rio Grande do Sul enfrentam um cenário de crescente endividamento, com rendas consideradas insuficientes para despesas mensais. Muitos acabam recorrendo a empréstimos consignados para cobrir gastos básicos como moradia e alimentação. Dados do Serasa mostram que 25% dos gaúchos com mais de 60 anos está endividado. A principal porta de acesso ao crédito é o empréstimo consignado, que desconta as parcelas direto do benefício. Só até o fim do ano passado, o INSS liberou cerca de 800 milhões de reais nessa modalidade no estado. O problema é que, em muitos casos, o dinheiro não serve para investimento ou consumo, mas para fechar as contas do mês, já que aluguel, alimentação e remédios consomem quase
quase toda a renda da maioria dos idosos. Com isso, aposentados entram num ciclo de dívidas, com descontos automáticos que reduzem ainda mais o valor recebido. A Defensoria Pública do Estado alerta para 3 situações recorrentes: descontos não autorizados, contratos com juros abusivos e o superendividamento, quando a renda já não cobre mais o básico para sobreviver. Nesses casos, a lei do superendividamento permite a renegociação das dívidas com prazos que podem chegar a 5 anos. Entidades que representam os aposentados criticam a falta de políticas públicas de orientação financeira. Para quem trabalhou a vida toda, a promessa de tranquilidade na aposentadoria dá lugar à frustração e à necessidade de continuar correndo para conseguir sobreviver. E nesta segunda-feira, alguns bairros da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, amanheceram alagados após fortes chuvas no final de semana. E moradores da região tiveram que se arriscar na enchente após casas serem inundadas pelas chuvas. Alguns bairros como Jardim Primavera, Maria Helena, Figueira e Pantanal iniciaram o dia ainda alagados devido às fortes chuvas que afetou a cidade de Duque de Caxias, que teve o maior acumulado de chuva do estado do Rio de Janeiro. Ainda há previsão de chuva para esta segunda-feira. A cidade continua em alerta severo da Defesa Civil, que enviou um alerta de deslizamentos e pediu que todos os moradores locais evitem pontos de risco e busquem pontos de apoio. Até o momento, foram registrados mais de 20 deslizamentos sem vítimas e 26 bairros afetados. Ao todo, 27 pessoas estão desabrigadas e foram acolhidas em 2 pontos de apoio. Em cima de um colchão inflável, pessoas saíam pelas ruas alagadas, enquanto outras nadavam com a água perto do pescoço. Em menos de 10 dias, a cidade do Rio já superou a média normal de chuva para o mês de fevereiro. Segundo a rede de alerta do Rio, já choveu 158 milímetros, enquanto o normal é 118 milímetros. A zona de convergência do Atlântico Sul continua influenciando o tempo no Rio de Janeiro até esta terça, deixando o céu predominantemente nublado e com chuva volumosa em todo o estado. O tempo continua em torno dos 30 graus, mantendo a sensação de abafamento. O primeiro-ministro britânico, que foi vinculado com Jeffrey Epstein, disse que não cogita deixar o cargo mesmo havendo pedidos de renúncias por parte do próprio partido. Foi revelado que o ministro e Epstein tinham uma amizade e compartilhavam informações confidenciais. Mensagens chegaram até a aparecerem em diversas fotos juntos. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, sob pressão após a demissão de seu chefe de gabinete e seu diretor de comunicação devido aos vínculos do seu ex-embaixador nos Estados Unidos com Jeffrey Epstein, não cogita deixar o cargo e está focado em seu trabalho. Foi o que afirmou nesta segunda-feira um porta-voz do líder trabalhista. Os pedidos de renúncia aumentam dentro de seu próprio partido após o diretor de comunicação Tim Allen ter deixado o cargo menos de 24 horas depois de o chefe de gabinete Morgan McSweeney ter renunciado por ter aconselhado Starmer a nomear Peter Mandelson como embaixador em Washington, apesar de seus laços com um criminoso sexual. Mandelson é uma das figuras envolvidas nas últimas revelações sobre laços com o falecido financista americano, com e-mails revelando a amizade que os dois tinham, além de transações financeiras, fotos privadas e até mesmo compartilhamento de informações confidenciais. Também nesta segunda-feira, o Palácio de Kensington disse que os pensamentos do príncipe britânico William e sua esposa Kate continuam voltados para as vítimas do agressor sexual, morto em 2019 na cela em que cumpria prisão em Nova York, episódio que as autoridades apontaram como suicídio. Os vínculos de Epstein com a família real britânica seguem repercutindo no Reino Unido. Há pouco mais de uma semana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou novos documentos, entre eles fotos do então príncipe Andrew ajoelhado sobre uma mulher deitada no chão. O rei Charles III já havia retirado do irmão no ano passado todos os títulos e honrarias reais devido às suas ligações com o agressor sexual. Também nesta segunda-feira, a polícia britânica informou que examina suspeitas de que Andrew pode ter transmitido a Epstein informações potencialmente confidenciais quando era representante especial do Reino Unido para o comércio internacional. E-mails divulgados pelo governo americano apontam que o ex-duque de York teria repassado relatórios relativos a visitas ao Vietnã, Hong Kong, Shenzhen na China e Singapura.
E veja a seguir, paciente mais jovem a receber a polilaminina no Brasil volta a movimentar um dos dedos da mão. E ainda, Palmeiras vence Corinthians na Neoquímica Arena e garante classificação no Paulistão. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. A ativista Narges Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz, foi condenada a 6 anos de prisão por um tribunal iraniano. Mohammadi também foi considerada culpada por conspiração e acordos para cometer crimes. Ela também foi proibida por 2 anos de deixar o país. Narges foi condenada ainda a 1 ano e meio de prisão por atividades de propaganda. Segundo a legislação iraniana, as penas de prisão são cumpridas simultaneamente. Devido aos problemas de saúde de Narges, o advogado disse acreditar que ela possa ser libertada temporariamente sob fiança para ser submetida a tratamento. O veredito não é definitivo e há possibilidade de recurso. Nos últimos 25 anos, Narges foi repetidamente julgada e presa por sua campanha contra a pena de morte no Irã e o Código de Vestimenta obrigatório para mulheres. Passou boa parte da última década presa e desde 2015 não vê os filhos que vivem em Paris. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje o Instituto Butantan na zona oeste de São Paulo e anunciou a ampliação da infraestrutura e da capacidade produtiva de vacinas e insumos biológicos do laboratório. O evento conta com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Fernando Haddad, da Fazenda. O presidente da República assinou ordens de serviço para a construção de 2 novas fábricas do Instituto e a modernização de outras 2. O investimento do governo brasileiro será de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais. Segundo o governo federal, as obras usarão recursos do novo PAC Saúde e pretendem garantir a autonomia nacional na fabricação de soros e imunizantes avançados, como os de RNA, mensageiro, colocando o Brasil em nível de excelência no desenvolvimento de inovação biotecnológica. As vacinas produzidas com base no RNA funcionam dando instruções ao sistema imunológico para combater agentes infecciosos de forma eficaz e segura. Durante o evento, Lula também anunciará o início, em todos os estados do país, da vacinação contra a dengue para profissionais de saúde da atenção primária. A estratégia foi viabilizada a partir do desenvolvimento, pelo Instituto Butantan, de uma vacina 100% nacional. A previsão é a de proteger 1 milhão e 200 mil trabalhadores que atuam na linha de frente do SUS. Apenas no estado de São Paulo são mais de 216 mil profissionais. Foram enviadas aos estados as primeiras 650 mil doses. O restante está previsto para as próximas semanas. A expansão da vacinação para outros públicos, de 15 a 59 anos, começando pelos mais velhos, está prevista para o 2º semestre deste ano, à medida que o Instituto Butantan amplia sua capacidade de produção. O paciente mais jovem a receber a polilaminina no Brasil e o primeiro do Mato Grosso do Sul relatou que voltou a movimentar a ponta de um dos dedos da mão 12 dias após a aplicação da proteína. O paciente mais jovem a receber a polilaminina no Brasil e o primeiro de Mato Grosso do Sul, Luiz Otávio Santos Nunes, de 19 anos, voltou a movimentar a ponta de um dos dedos da mão, 12 dias após a aplicação da proteína, que ocorreu no Hospital Militar de Campo Grande. Luiz Otávio é militar do Exército Brasileiro e ficou tetraplégico após um acidente com arma de fogo em outubro do ano passado. Para ter acesso ao medicamento, ainda em fase experimental, ele precisou recorrer
recorrer à justiça. A proteína está em estudos clínicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ele relatou que é algo mínimo, é um movimento pequeno, só que algo que ele não tinha antes. A polilaminina vem sendo estudada há mais de 20 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O composto é uma versão recriada em laboratório da laminina, proteína presente no desenvolvimento embrionário e ajuda os neurônios a se reconectarem. As lesões da medula, como de Luiz Otávio, os sinais elétricos do cérebro deixam de chegar ao corpo porque as fibras nervosas são rompidas. A atuação da polilaminina é ajudar essas fibras a crescer novamente e restabelecer parte da comunicação. O jovem também disse que passou a sentir movimentos nos nervos das pernas, que foram afetadas e perderam a sensibilidade e movimentação após o acidente. A fisioterapia tem sido essencial para auxiliar na recuperação de Luiz Otávio. Essa recuperação parcial do movimento trouxe a Luiz a esperança de que esse medicamento seja aprovado e possa ajudar a recuperação dele e de outras pessoas que enfrentam a mesma situação. A pesquisadora responsável pelo estudo é Tatiana Sampaio, doutora em Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. O Palmeiras venceu o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0 e fechou a primeira fase do Paulistão 100% em clássicos, vencendo seus 3 rivais paulistas. O Palmeiras venceu o derby em Itaquera e encerrou a primeira fase do Paulistão com 100% de aproveitamento em clássicos. A vitória de ontem contra os corintianos por 1-0 se soma aos triunfos por 3-1 contra o São Paulo e por 1-0 contra o Santos. 3 vitórias, 5 gols marcados e apenas 1 sofrido. A vitória no derby, inclusive, ajudou a equipe de Abel Ferreira a deixar para trás alguns fantasmas da última temporada, quando foi derrotado pelo rival em 2 ocasiões. O Palmeiras também encerrou um jejum de mais de 3 anos ao vencer o Corinthians. A última vitória na casa do arquirrival havia sido em agosto de 2022, também por 1-0. Desde então, eram 6 partidas com 4 empates e 2 derrotas. A campanha do Verdão, com ótimo aproveitamento em clássicos, garantiu a classificação antecipada ao mata-mata com uma rodada de antecedência. Isso abre a possibilidade para Abel Ferreira poupar algumas peças da equipe, que repetiu a escalação nos 2 últimos compromissos. A repetição mostra que o treinador está próximo de encontrar a escalação considerada ideal para a temporada. Vitor Roque e Flaco Lopes, artilheiros em 2025, voltaram a ter sequência juntos. A manutenção de uma formação fixa chega em bom momento para a equipe, pouco antes do início da fase eliminatória do Paulistão. A chegada de John Arias, por sua vez, amplia as opções da comissão técnica, principalmente no ataque, setor que segue sem Paulinho e que perdeu Facundo Torres vendido para o Austin FC. O Verdão vai terminar a primeira fase como o melhor colocado entre os rivais. Com 15 pontos e em segundo lugar, o Alviverde não poderá ser alcançado por seus adversários a uma rodada do fim. Além disso, é o único entre os 4 que já está classificado para o mata-mata. As quartas de final do Paulistão vão ocorrer no final de semana do dia 22. O Palmeiras ainda precisa esperar a definição da tabela final para conhecer o seu adversário. E esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau!